Olá, youtunautas! Eu sou Larissa Padron, este é mais um Fora do Padrão e eu estou atrasada essa semana porque tem muita treta muito séria acontecendo no país. Não tá dando pra fazer outra coisa além de ficar no Twitter lendo notícia e meme. Tá muito complicado, eu não conseguia me concentrar, mas eu não dou conta de falar dessa treta porque ela é muito séria, ela é muito densa, mas a audiência tá caindo e polêmica da Ibope, então vamos falar de outra treta. O Festival de Cannes tá acabando e ele trouxe uma enorme discussão se Netflix e os filmes da Netflix podem ser considerados cinema. E levantou várias questões como se os filmes que não vão passar numa grande tela podem ser considerados cinema, se Netflix é melhor ou pior que cinema, se o Netflix está matando o cinema. Já vi várias dessas questões sendo discutidas nos últimos dias, eu fui aguçada por elas. Mas embora tenha versos no título desse vídeo, isso foi só pra atrair a audiência de vocês. Não é versus coisas nenhuma, porque não é uma briga, eu não acho que a intenção seja dizer qual é melhor, qual é pior, porque acho que isso não faz o menor sentido. Até porque, honestamente, se fosse uma briga, tá todo mundo ganhando milhões enquanto a gente discute aqui defendendo um dos lados. Eu vim problematizar e, olha só, é possível problematizar sem ter que escolher um dos lados no final. Dá pra gostar de Netflix e cinema, dá pra gostar de Star Wars e Star Trek, dá pra gostar de filmes e séries. Você não precisa amar de maneira cega, você não precisa falar que cinema é a coisa mais perfeita do universo, sem defeitos, e você não precisa ficar babando o ovo do Netflix, falando casa comigo Netflix nas redes sociais, só porque ela dá boas respostas nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, para de me fazer passar vergonha, eles têm dinheiro pra pagar bom social media. Nada é perfeito, problematizar é preciso sempre, e é por isso que eu vim aqui hoje. Fica aí. O Festival de Cannes desse ano trouxe bastante diversidade de formatos, trouxe vídeo instalação, vídeo 3D e ele trouxe 3 filmes que são distribuídos por distribuidoras de filme online ou exibidoras VOD. Um deles da Amazon, que é o Sem Fôlego, do Todd Haynes, e 2 da Netflix, que é o Okja, do Bong Joon-ho, e o The Marriage Stories, do Noah Baumbach. Falei os nomes tudo errado. Acontece que existe uma regra na França, que para os filmes serem exibidos no cinema lá, eles têm que esperar 36 meses ou 3 anos para poder depois serem distribuídos online. Obviamente que isso não é um bom negócio para Netflix, então ela decidiu que ela não vai exibir os filmes no cinema francês depois do festival, ela vai lançar diretamente na plataforma. Isso causou um burburinho muito grande, o público francês é um público muito cinéfilo e ficou como assim? Filmes que vão passar no Festival de Cannes depois não vão estrear no cinema? E aí o festival respondeu com uma nova regra que vai passar a valer a partir de 2018, que é: para os filmes concorrerem à Palma de Ouro, eles precisam obrigatoriamente serem exibidos em cinemas franceses, o que praticamente inviabiliza a Netflix de participar de novo a partir de 2018 por causa das regras dos 3 anos. E aí deu uma treta, o CEO da Netflix respondeu no Facebook dele, dizendo que o Festival de Cannes estava fechando o cerco contra eles. E para completar, na primeira coletiva de imprensa que teve do festival, a coletiva do júri, o Pedro Almodóvar, que é o presidente do júri esse ano, declarou que ele acha um enorme paradoxo premiar com a Palma de Ouro filmes que não vão ser exibidos no cinema. Isso não foi muito bem interpretado, as pessoas acharam injusto, afinal esses 2 filmes da Netflix que estão lá já estão concorrendo esse ano e merecem concorrer igualmente com os outros filmes. O Will Smith, que também faz parte do júri, deu declarações que ele discorda, que ele acha que Netflix e cinema podem coexistir, e ficou um climão. Depois o Almodóvar disse que ele foi mal interpretado, que ele vai sim considerar esses 2 filmes igualmente. Na coletiva do Sem Fôlego, que é o filme da Amazon, o Todd Haynes disse que o filme dele foi feito sim para ser exibido no cinema e que a Amazon também faz questão que eles vão exibir no cinema. Eu não sei como eles vão fazer com a regra dos 3 anos pra depois distribuir online. E na coletiva do Okja, que também já foi exibido, o diretor foi super humildão, falou que ele é muito fã do Almodóvar, que só do Almodóvar vê o filme dele já fica muito feliz, não importa se vai ganhar prêmio ou não. E a Tilda Swinton, que é a atriz do filme, falou que também respeita muito a decisão do Almodóvar, que tudo bem, que eles não estão ali pra ganhar prêmio, sim pra exibir o filme, mas que ela acha que há espaço pra todo mundo. E ela deu uma cutucada levantando uma questão que é sim muito verdade, que ela falou que muitos dos filmes que passam no Festival de Cannes nunca vão ver os cinemas mundiais depois porque eles não encontram distribuidora para serem distribuídos no cinema. E isso é muito verdade até entre os vencedores da Palma de Ouro. Se você for pegar os vencedores da Palma de Ouro dos últimos 10 anos, existem pouquíssimos que ficaram famosos, que foram bem exibidos no cinema. Eu lembro, por exemplo, da Árvore da Vida, dos 2 do Haneke, mas porque é o Haneke, ele já é muito famoso. E do Azul é a Cor Mais Quente, que depois foi distribuído onde? Na Netflix.
Se você for pegar os que não ganharam, eu vou, por exemplo, colocar na descrição aí a lista de todos os filmes que foram exibidos em competição no ano passado, você vai ver que a grande parte deles não chegou nos cinemas brasileiros, pelo menos eu não lembro de ter visto. E os da Mostra Um Certo Olhar, que também é uma mostra super importante que passa filmes maravilhosos. Se você for ver, as do ano passado, apenas os filmes americanos e os que concorreram ao Oscar foram exibidos no cinema no Brasil. Então, ok, seria melhor ver esses filmes na grande tela, mas eles chegam nas grandes telas pelo mundo? Outra coisa que o diretor Diogo já disse na coletiva que é interessante é que a Netflix deu pra ele total liberdade pra ele trabalhar, além do orçamento necessário que ele precisava pra fazer o que ele quisesse. Uma sorte que ele não teve com o filme dele anterior, que foi o Expresso da Manhã, que tinha o Harvey Weinstein na cola do tempo todo dos produtores pra que o filme saísse com um corte diferente do que o diretor planejou. O importante é ver um filme numa grande tela de cinema, mas que no final das contas você está vendo o final cut do produtor e não do artista por trás da obra, ou o artista por trás da obra lançar o que ele realmente idealizou como arte, mesmo que talvez não seja possível exibir numa tela grande. Mas também o Almodóvar tá errado em dizer que a tela grande é insubstituível, que o cinema é insubstituível como experiência. Eu não acho que ele tá errado de forma alguma. Cinema pode ser a sala, complexo de cinema, ou cinema, a grande arte cinematográfica. Em inglês também, você vai ao cinema, você fala que você vai to the movies. E não é à toa que o nome é o mesmo. Os melhores filmes que eu já vi na vida, eu vi no cinema. E eu gosto tanto do ritual de ir ao cinema que entre os meus 5 filmes favoritos na vida, tem 2 que falam sobre esse ritual, que é o Cinema Paradiso e A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen. Ambos são declaração de amor a esse espaço, porque realmente é uma experiência insubstituível, você tá ali completamente imerso no escuro, olhando apenas aquela tela que cobre o seu rosto inteiro, você não vê junto parede, porta-retrato, você não tem distrações, e você também tá imerso por aquele som que não importa qual a qualidade de aparelho de som que você tem em casa, não é a mesma coisa. Então é uma experiência de imersão que é completamente diferente, que você não consegue em outro lugar além do cinema. E isso faz toda a diferença. E por isso eu faço questão de tentar ir pelo menos uma vez por semana, embora eu não tenha muito dinheiro, mas eu junto ali meu dinheirinho pra ir de segunda a quarta, que é mais barato. Mas eu sou uma privilegiada. Eu posso fazer isso. Embora de vez em quando eu ainda perca alguns filmes que estreiam apenas em algumas pequenas salas do eixo Rio-São Paulo, eu ainda moro num grande centro urbano, eu sou classe média, eu consigo juntar esses ingressos mensalmente. Mas essa não é a realidade brasileira. Em 2015, 93,2 milhões de pessoas moravam em cidades que não têm nenhuma sala de cinema. Isso corresponde a 46%, quase metade da população brasileira. E vamos lembrar que para muitas dessas pessoas não é não tem na cidade, mas tem ali na cidade vizinha. Não, é não tem num raio de centenas de quilômetros, e quem pode se dar o luxo de pegar um carro e ir para longe para ir no cinema? Esses dados e todos os números que eu vou falar daqui para frente saíram numa pesquisa ótima chamada O Impacto Econômico do Setor Audiovisual Brasileiro. Ele fala tanto de cinema quanto de VOD, quanto TV a cabo, ele fala de mercado como um todo, e é uma pesquisa recente, foi divulgada no final do ano passado. Ela também mostra que o Brasil é um dos piores colocados no ranking de distribuição de salas de cinema para cada 100 mil habitantes. E que, segundo estudos da Unesco, o preço médio do ingresso de cinema no Brasil é um dos mais caros do mundo. Ele corresponde a 0,6% da renda per capita, o que pode não parecer, mas é muita coisa. Conta aí se a pessoa for ao cinema 10 vezes o quanto ela gastou só para ir ao cinema, e só contando o ingresso, sem contar deslocamento, sem contar alimentação, sem contar que normalmente ela não vai sozinha, né? A média mundial é de 0,3% da renda per capita. Em 2013, que é o dado mais atualizado que eu achei, a média do ingresso, por exemplo, era 5,3 dólares, o que hoje está equivalente a quase 20 reais. Isso foi em 2013. Eu acho que se você for pegar hoje, a média do ingresso já deve ter passado 20 reais. Que é o mesmo valor que você paga numa assinatura da Netflix. E muitas vezes até mais, porque normalmente as pessoas dividem a assinatura. Só que você paga isso pra ver um filme no cinema, sozinho. Então, cinema é pra elite. A gente precisa admitir isso, que por mais que a gente passe um perrengue ou outro de vez em quando, num país com tanta desigualdade, a gente é elite. Ah, mas a Netflix é aí, pobreza tá aí pra todo mundo. Não, também não é assim. Netflix também é pra elite. A gente precisa lembrar que você precisa de uma boa conexão com a internet. E o último dado que tem, 58% da população brasileira apenas tem acesso à internet, o que dá um pouco mais de 102 milhões de pessoas. Mas convenhamos que ainda assim é um público muito maior a um custo por filme muito menor. O que significa com certeza que pessoas que nunca foram a cinema na vida, pessoas que apenas conhecem filme talvez por ver na Globo dublado, estão tendo acesso a ver alguns filmes que elas não teriam oportunidade de ver antes. E honestamente, pra mim, não importa o tamanho da tela que elas estão vendo desde que elas vejam. A arte foi feita para ser
vista. A arte precisa ser acessível urgentemente. Eu acho que a gente sim tem que bater na tecla de que o grande público precisa ter essa experiência de ir ao cinema, porque é uma experiência transformadora. Eu acho que a gente tem que continuar batendo nessa tecla sim. Vamos expandir essa distribuição de sala para fora dos grandes centros. Vamos pensar em políticas de incentivo para pessoas de baixa renda irem ao cinema. Vamos parar de lotar 50% das salas de cinema do país com o mesmo filme. Mas vocês já pararam para pensar que existem pessoas que simplesmente não querem ir ao cinema? Elas não gostam de ir ao cinema, elas preferem assistir filmes em casa. Pessoalmente, a melhor experiência para ela não é a questão técnica, não é o melhor som, não é a melhor qualidade de imagem, é ela poder assistir o filme no conforto dela, sem precisar se deslocar, comendo o que ela quiser, podendo pausar se ela quiser, podendo mexer no celular se ela quiser. O mais importante para ela não é a grande qualidade técnica, e sim a história que aquele filme conta. Ela quer se envolver com uma história e ela consegue fazer isso da casa dela. É óbvio que a maioria dos cineastas ainda fazem o filme pensando nessa ideia de que eles querem sim que o filme seja exibido numa grande tela. Mas e daí que existem pessoas que não querem ver dessa forma? Qual é o problema? Quem somos nós para dizer como é que a experiência alheia tem que ser? É tão elitista isso? Quem somos nós para dizer que o cinema não pode ser só para acompanhar uma historinha? Não é pra gente, mas para algumas pessoas é, e tudo bem ser assim para elas. Eu acho que o cinéfilo precisa parar de achar que todo mundo tem que ser cinéfilo para poder dizer que gosta de assistir filmes. Algumas pessoas não levam o cinema tão a sério quanto nós levamos, e tudo bem, elas ainda têm direito de ver filmes, e tomara que elas vejam muitos filmes porque isso faz bem pro mundo e pras pessoas. E essas pessoas também sustentam a indústria cinematográfica, é importante dizer isso. E para essas pessoas, para quem prefere ver filme na TV, na tela do computador ou no celular, já existem opções há muitas décadas. Claro que não pro celular, porque não existe celular há muitas décadas, mas daí é uma questão do dispositivo, enfim. Existe filme que passa na TV aberta ou na TV fechado. Existia VHS, que por sinal tinha uma qualidade técnica péssima pra quem imprima por qualidade técnica. Depois veio DVD, Blu-ray, e existe pirataria. Ficou mais fácil pra quem gosta de ver filme em casa desde que a Netflix surgiu, mas não era exatamente a coisa mais difícil do mundo antes. E tem mais uma coisa, se a pessoa prefere ver filme em casa porque ela prefere pausar, porque ela gosta de falar de vez em quando, porque ela gosta de mexer no celular, pelo amor de Deus, fique em casa mesmo, não vai pro cinema, eu tô te pedindo. Se você é desse tipo de pessoa, não vai pro cinema. Lá é obrigatório passar 2 horas em silêncio, essa é a regra. Eu tenho certeza que vai surgir algum pedantinho falando que essa banalização de ter filme em qualquer lugar que faz as pessoas, o público não respeitar mais o espaço da sala de cinema. E tipo, isso é bem babaca, porque se você conversar com o seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, você vai descobrir que sempre existiu a galera chata do cinema. Enfim, toda essa discussão sobre educação do povo dá um outro programa. Mas tem um outro artigo do site IndieWire muito bom que eu li defendendo essa lei que Kanye colocou de que os filmes têm que obrigatoriamente passar pelo cinema, que ele traz alguns outros argumentos interessantes. Inclusive, esse artigo faz uma crítica que eu acho muito válida, que é a crítica que a Netflix não divulga os dados de exibição. Um cineasta que coloca seu filme no Netflix, ele não vai saber exatamente quantas pessoas viram aquele filme. E isso é péssimo, o cineasta tem todo o direito de saber esse número. Mas esse artigo argumenta que a Netflix enterra seus filmes, tanto aqueles que ela produz, quanto aqueles filmes que ela compra e coloca no catálogo dela. Ele argumenta de que os filmes menores que ela compra ficam soterrados no catálogo porque eles dão uma visibilidade muito maior para os filmes que são produção própria, ou para série de produção própria, ou para grandes produções hollywoodianas, filmes com atores famosos, essas coisas. E eu concordo que ela pode melhorar muito em como ela oferece o catálogo pro público. Eu acho que a questão de personalização pro público ainda precisa melhorar demais. Eles nunca acertam o meu gosto, eu nunca ligo a Netflix pra escolher lá, eu sempre escolho fora e depois já ligo sabendo que eu vou assistir. Mas essa questão de filmes que nunca estarão nas telas de cinema sempre existiu, como eu já falei antes. Na época que eu trabalhava no Cinema em Cena, por exemplo, a gente tinha uma coluna pra falar só de filmes que eram lançados direto em DVD, que não passavam pelo cinema, e eu vi filmes maravilhosos na época que eu fazia essa coluna, como O Guerreiro ou Jane Eyre. São filmes maravilhosos que nunca viram a tela de cinema. E seria maravilhoso que a Netflix também pudesse passar as produções originais dela nas salas de cinema. Mas eu fico pensando se é realmente ela que não quer fazer isso, ou são realmente os cinemas que estão fechando um pouco o cerco contra ela. Aconteceu isso nos Estados Unidos quando eles tentaram lançar o Beasts of No Nation para tentar concorrer ao Oscar. Eles não conseguiram distribuição para passar. E aconteceu agora em Cannes também, porque honestamente essa regra dos 3 anos, ela é completamente inviável. É ter prejuízo com o filme, você fazer ele pra principalmente distribuir online, mas ter que esperar 3 anos pra fazer isso. Eu entendo o argumento de quem quer proteger o cinema como entidade e ver na Netflix uma ameaça, porque é preciso proteger mesmo, porque se algo vira irrelevante, se algo se perde culturalmente,
obviamente, se algo vai ganhando menos importância, com o tempo ele vai ficando obsoleto mesmo. Mas eu realmente acredito que é muito exagero falar que a Netflix vai matar o cinema. Se não foi o suficiente os argumentos que eu já falei por que eu não acredito nisso, então vamos aos números. A Netflix chegou ao Brasil tem uns 5 ou 6 anos, e só houve crescimento na bilheteria brasileira desde então. O estudo que eu já falei mostra que entre 2013 e 2015 verificou-se um aumento bem grande em relação ao ingresso de cinema vendido, passando de cerca de 150 milhões de ingressos a 173 milhões de ingressos vendidos, o que dá uma arrecadação que foi de 1,7 bilhões para 2,4 bilhões. E o número de salas de cinema no Brasil também aumentou em 12%, indo de cerca de 2.600 salas para mais de 3.000 salas nesse período. Esse estudo existe no mundo inteiro, a MPA também faz no mundo inteiro, e obviamente que eles fazem nos Estados Unidos, eu também vou deixar o link pro estudo dos Estados Unidos, e esse estudo também mostra que nos Estados Unidos também não houve uma variação tão grande assim de ingressos. Nos últimos 10 anos tiveram alguns anos que tiveram um pequeno crescimento, outros que tiveram uma pequena queda, mas foi tudo realmente bem pequeno, meio que se manteve estável a quantidade de ingressos vendidos nos últimos 10 anos. Mas vale lembrar que o país passou por uma grande crise econômica em 2008 e que a pirataria também influencia a ida das pessoas ao cinema ou não. É claro que toda vez que surge uma nova mídia, acontece uma pulverização de público, mas em relação ao cinema, eu acho que mesmo que aconteça uma pequena queda, não vai ser o suficiente para uma crise. Eu acho que essa pulverização se dá muito maior nos públicos que antes ia a locadoras, que já estavam morrendo por causa da pirataria, agora elas simplesmente foram enterradas de vez. Mas principalmente quem matou o público das locadoras foram os downloads de filmes, e que bom que agora as pessoas podem fazer download de filme de uma maneira que elas dão um pouquinho de dinheiro para quem fez o filme. E obviamente é uma pulverização do público da TV a cabo também. A TV a cabo teve uma grande ascensão nos últimos 10 anos, mas começou a apresentar um pequeno declínio a partir de 2015. Mas eu honestamente não entendo a estratégia das TV a cabo que preferem forçar a Anatel a implementar uma lei retrógrada de limitar a banda larga, o que vai na contramão de tudo que é feito no mundo, do que eles simplesmente abaixarem o próprio preço. Porque as pessoas também cancelam TV a cabo porque ela custa mais de R$200. As pessoas falam muito de livre mercado, livre concorrência, o que tudo bem, pode ser ótimo, mas precisa ser feito com regras, né? Não pode ser terra sem lei. A Netflix é uma empresa gigante que está lucrando horrores e ela precisa sim ter uma regulamentação, porque senão a concorrência simplesmente não é justa. Eu não concordo, por exemplo, que a chegada do Uber seja completamente positiva para o mercado de transportes. Trouxe algumas mudanças positivas, mas não tem regulamentação praticamente nenhuma. Então você paga mais barato, mas você já pesquisou quanto que isso vai de carga tributária para o desenvolvimento do seu país, ou quanto que isso vai de encargos trabalhistas para o motorista que merece ter direitos trabalhistas. Então vale a pena pagar mais barato sem nem saber se isso está indo nas custas do trabalhador ou não. Pro caso das empresas produtoras, exibidoras e distribuidoras de cinema, eu acho que vale a mesma coisa. Vale dar uma olhada em como é que está a regulamentação de todas essas empresas. No Brasil, encontra-se em discussão a regulamentação para os serviços de VOD, que é o caso da Netflix, Video On Demand, que pode exigir alguma cota de conteúdo nacional no catálogo, qual é a procedência dos filmes e fazer algumas cobranças para o Condecine. Isso é importante para tornar a concorrência entre o VOD e a TV a cabo um pouco mais justa, por exemplo. Mas é importante lembrar que não adianta encarecer tanto assim a Netflix e não baratear a TV a cabo, porque senão você torna esse outro serviço inviável também, e é importante não só o país investir em cultura, mas é importante lembrar de que existe pirataria, as pessoas vão continuar vendo filme, então você simplesmente vai estar matando duas maneiras de distribuir filmes se você aumentar muito o preço da Netflix. E os Estados Unidos está aí para provar que a indústria cinematográfica pode ser uma das mais lucrativas para o país, e isso traz desenvolvimento econômico sim. Então acho que vale a pena ver essa regulamentação como um todo, do cinema, como é que a gente pode fazer para tentar baratear um pouco o ingresso de cinema, do home video, da TV a cabo, da Netflix, tudo para tentar tornar o acesso à cultura mais de concorrência, mais justo e mais acessível para o público. Bom, me empolguei, falei demais, mas eu acho importante pensar que é uma questão muito complexa, não dá para simplesmente ver, tem que escolher um lado ou não. São muitas variáveis nesse caso. Netflix não precisa matar o cinema não precisa matar a Netflix. E dá para ver público para os dois. É super possível coexistir de forma saudável. Como público, a gente não precisa cair na conversa do capitalismo selvagem, que obviamente vai tentar distribuir a concorrência, né, amiguinhos? Menos concorrência, mais lucro. É necessário um consumo consciente que pense no desenvolvimento da arte, da indústria cinematográfica, não no bolso de CEO por aí. Então é isso. Se inscreva nesse canal, confira o especial de Cannes 2017, tem vídeos contando como é que foi a minha experiência quando eu fui pro festival. Vamos continuar essa treta aí nos comentários, fale a sua opinião, fale também nas redes sociais, caso prefira, me siga por lá. Não xinguem. E volte sempre.